Aê, bem-vindo, meu caro. Tudo bem, Renders? Eu estou ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Meus caros, deixa eu apresentar agora formalmente para vocês. Este é Bruno Bioni, fundador e diretor do Data Privacy Brasil. Acompanho a carreira acadêmica brilhante dele há bastante tempo, quando ele ainda era um jovem mestrando e conquistou prêmios, conquistou várias coisas. É um pesquisador muito promissor na área de direito digital. Nós temos um livro dele fabuloso de proteção de dados publicado, então aproveitem para você que precisa se atualizar. É uma ótima obra, não é só ótima, como ela é referência também na área, citada, é bibliografia indispensável para todo mundo que está trabalhando com direito digital e proteção de dados. Bom, Bruno, meu caro, nós Bem estamos... editada, né? Oi? O editor, fabuloso editor também da obra. Olha, o editor é o que menos importa neste caso, porque a obra já chegou já redondinha já do seu autor. Já. Meus caros, nós estamos no olho do furacão. No olho do furacão deu uma pandemia, no olho do furacão de uma super discussão sobre proteção de dados e as duas coisas relacionadas. Eu não poderia ter um convidado melhor para poder debater isso do que Bruno Bioni. E não poderia ser um outro dia melhor que não essa segunda-feira, dia 20, véspera de feriado, como se fosse fazer uma super diferença para todos, né? Véspera de feriado, porque na sexta-feira o presidente da República editou uma medida provisória sobre proteção sobre dados pessoais e pandemia. Bom, é a pauta do momento, e aí nós vamos já começar aqui. Bruno, meu caro, me ajude a entender aqui, ajude nossos leitores que nos acompanham a entender essa questão. Existe uma trade-off entre proteção e não se perder a outra? Como que funciona essa relação? Eu tenho que abrir mão de um para ter o outro? Não, isso é uma coisa que tem sido muito coberto até pela mídia de maneira muito bem feita para melhor informar esse debate. Então, para a gente poder estruturar boas políticas públicas, dados pessoais serão necessários, obviamente é isso que a gente tem visto lá fora, e colar essa política pública na maneira pela qual a gente trabalha com a narrativa de proteção de dados pessoais ajuda a melhor formular essa política pública. Então, é um falso trade-off, é um falso binário, é uma falsa tensão. Obviamente que isso traz riscos, mas a maneira pela qual a gente até enxerga o direito à proteção de dados pessoais facilita essa compreensão. Por exemplo, diferentemente do direito à privacidade, que é aquele direito de você restringir a circulação da informação, de você trancafiar aquela informação no seu diário, as 7 chaves, aquela ideia de inviolabilidade, proteção de dados pessoais trabalha com uma outra lógica, com uma outra dinâmica de circulação dessas informações. Por isso que a gente chama de um direito que é calibrado por uma liberdade positiva. E aí, nada mais essencial do que falar de uma circulação apropriada dessas informações também para estruturar políticas públicas do combate à pandemia. É isso que a gente tem visto ao redor do mundo. Hoje, se você pega as autoridades de proteção de dados pessoais, tanto dos tigres asiáticos, passando por União Europeia e até outras também de outros continentes, todas elas vão dizer, olha, a gente não está mais no momento de debater se deve ser feito o uso de dados pessoais para estruturar essas políticas públicas, mas a gente está no estágio do debate que é muito mais como isso deve ser feito. Então, as duas coisas elas são convergentes, elas têm uma sinergia ao invés de ser uma coisa divergente e de refutar uma coisa a outra. Muito bom, obrigado, Bruno. Qual seria o cenário disso aqui no Brasil? Eu sei que a Data Privacy fez um relatório. Você poderia resumir para nós o cenário brasileiro com base no relatório de pesquisa que vocês fizeram? Sim, o relatório está disponível no nosso site, dataprivacybr.org. O nome do relatório é Privacidade e Pandemia, recomendações sobre um uso legítimo de dados pessoais no combate à Covid. Então, qual que é o cenário brasileiro? Apesar da gente ter aprovado uma Lei Geral de Proteção de Dados lá atrás, em 2018, essa é uma lei que ela não está vigente, está naquilo que a gente chama, né, de vacácio. Né? O pessoal do juridiquês aí da gente sabe bem o que esse termo significa. E ainda há uma proposta para jogar isso lá para frente, para janeiro. Bom, então o cenário brasileiro sem aqui podar as palavras, ele é um tanto quanto dramático. Porque se a gente tivesse essa Lei Geral de Proteção de Dados já em plena vigência, a gente teria quase como se fosse um manual de instruções de como fazer um uso legítimo desses dados. Inclusive,
essa lei ela traz várias hipóteses, né? Várias situações autorizativas de tratamento de dados pessoais. E que não é apenas o consentimento do titular. Você vai ter lá um rol de 10 hipóteses. E uma dessas hipóteses é justamente para tutela à vida. Seria o caso aqui que a gente está falando do combate à pandemia. Então, na ausência da plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito ruim e é cheio de insegurança, recheada de incertezas o cenário brasileiro, por conta de a gente não ter um pilar de uma lei vocacionado para tratar da matéria. E ainda mais particular, do ponto de vista negativo, o cenário brasileiro, porque a gente também não tem a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Uhum. Seria justamente o órgão que iria fazer o enforcement dessa lei e que, sobretudo, iria traçar recomendações, diretrizes, ou seja, iria achatar ainda mais o espaço para disputas interpretativas, inseguranças e assim por diante. Bruno, por que você está afirmando isso de maneira tão forte? Porque é isso que a gente está vendo lá fora. O processo de aprendizado, desde os países asiáticos, como Coreia do Sul, Singapura, até o que hoje a União Europeia está fazendo, a resposta foi muito mais rápida, porque justamente você tinha um arranjo legal, leis gerais de proteção de dados pessoais em plena vigência, e um arranjo institucional que soltou interpretações e falando, olha, se governos vão ter que tratar dados pessoais para o combate à pandemia e, eventualmente, até o setor privado vai ter que compartilhar dados com o governo para o combate à pandemia, é dessa maneira como isso deve ser feito. E aí isso trouxe muito mais segurança e trouxe muito mais rapidez no processo de tomada de decisão. Você mencionou alguns países e, comparando eles, eu observo que tem uma diferença nos modelos sobre como é feito esse uso de dados pessoais. Você pode explicar para nós, para o nosso leitor que está nos acompanhando, quais são os modelos de uso de dados pessoais na questão da pandemia? Sim, e aí eu volto para o gancho de quais são os achados desse relatório. Uhum. O relatório ele é muito mais no sentido prescritivo e propositivo de falar, olha, se a gente vai utilizar dados pessoais para o combate à pandemia, a gente pode seguir determinados passos, determinados fases que vão tornar isso pelo menos arriscado. E aí a gente construiu 5 passos, né? O primeiro passo é o dever de motivação, né? Então aquela política pública que fala que tem que utilizar dados, ela tem que apresentar evidências científicas de por que aquilo vai ser útil, por que daquilo que vai ser eficiente. A gente tem que ter uma previsão ali legal, por exemplo, a lei da quarentena já traz essa previsão, pelo menos para as autoridades sanitárias. E a gente tem que ter também instrumentos formais. Então, se a gente está falando, por exemplo, hoje de empresas de telecomunicações ou empresas de tecnologia compartilhando dados com o governo, isso tem que estar instrumentalizado em algum lugar, porque é ali que a gente vai conseguir enxergar com concretude quais são os direitos e deveres dessas partes e o cidadão não vai ficar vendido nisso tudo. O segundo passo é um passo onde que tem que ser bem destrinchada, bem delineada a finalidade. O que a gente está acompanhando no cenário estrangeiro? Muitas vezes não basta você afirmar que é para o combate à pandemia. Não, você tem que falar qual é a ação específica, qual é a ação programada para aquilo. E aqui a gente vai entrar justamente nessa zona mais cinzenta de quais são as várias ações que eu posso tomar para isso. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente ainda está falando muito daquela alternativa de olhar para o distanciamento social. Então, hoje, governos e, inclusive, empresas estão compartilhando, fazendo uso compartilhado de dados para mensurar se determinado número de pessoas, grupo de pessoas, estão cumprindo ou não a quarentena, estão furando ou não a quarentena. Então, você cria aqueles mapas de calor, onde determinadas regiões, bairros, estão mais vermelhinhos ou estão mais verdes, que isso vai dar o tom do quanto está se cumprindo ou não a quarentena. Por exemplo, essa é uma ação bem delimitada, bem delineada. Produzir dados que vão me dizer o quanto que está sendo assertivo, o quanto está sendo eficiente, não esse arranjo de distanciamento social. Para esse tipo de finalidade, eu preciso não saber aonde que o Henderson está se deslocando, aonde que o Bruno está se deslocando, mas como, por assim dizer, esse cardume de peixes, ele está eventualmente se movimentando ou não. E aí, a quantidade de dados muda. Então, eu preciso saber só dados de geolocalização ou de deslocamento de um grupo de pessoas, mas não de um indivíduo em específico.
E aí você vai trabalhar justamente com essa ideia de necessidade. Menos é mais. É sempre esse mantra que a gente repete nesse segundo passo. Completamente diferente de quando a gente está falando de outras técnicas que já estão escalando, principalmente em países asiáticos, e que parece ser um movimento que talvez possa chegar no Brasil, até pelo que o novo ministro da Saúde afirmou quando ele tomou posse, que é de você migrar para um monitoramento mais individualizado. Então, por exemplo, não funcionou ou a gente já está num outro estágio da curva da pandemia onde que a gente pode ter um outro tipo de distanciamento social, só daquelas pessoas que são efetivamente do grupo de risco. Então, para aí eu vou precisar seguir, por exemplo, ou saber se o Bruno ou o Henderson tiveram contato com uma pessoa infectada. E aí começou a desenvolver essas técnicas de contact tracing, ou seja, rastreamento de contato. Se o Bruno teve contato com uma pessoa possivelmente infectada, se o Henderson teve contato com uma pessoa possivelmente infectada, então muda, aí já é muito mais intrusivo, né? E aí você tem que pensar em técnicas que minimizem esses riscos. Por exemplo, uma boa prática é, ao invés de eu pegar um aplicativo que o Bruno baixa no smartphone dele e ficar seguindo o Bruno 24 por 24, 24 horas por 24 horas, 100% do momento dele, eu vou utilizar aqui de uma outra técnica que vai tornar isso menos intrusivo, isso menos invasivo. Por exemplo, o Bluetooth do Bruno vai ficar ativado e quando ele se conectar ou entrar numa zona de proximidade com outro smartphone de 1 a 2 metros, que seria justamente essa zona para você poder ser infectado, ele vai armazenar essa informação. E aí, nesse aplicativo, ele vai ficar armazenando todos os outros smartphones que o Bruno entrou nessa zona de proximidade. E aí, quando as pessoas vão colocando nesse aplicativo que elas foram possivelmente infectadas ou que o teste deu positivo, eu vou ter armazenado nos smartphones de toda a população essas informações e aí automaticamente vai disparar uma mensagem para o Bruno. Olha, Bruno, você está num grupo de risco agora, porque há cerca de uma semana ou alguns dias, uma pessoa com quem você teve contato foi diagnosticada como infectado. Então, Bruno, você não pode nem ir na farmácia comprar medicamentos. Você tem que cumprir a quarentena 100%, é quase como se fosse um lockdown mesmo, né? Então, a gente vê que essas modalidades, elas vão mudando e você sempre tem que apresentar essas justificativas, apresentar a finalidade específica, porque isso vai dar o tom da letra. E aí a gente chega nesse segundo passo. O terceiro passo, sempre trabalhando nessa ideia de salvaguardas, de medidas de precaução, é que a gente não tem um legado de vigilância. Hoje, o maior risco é que esse contexto seja utilizado até para práticas autoritárias. Tá. Então, a gente trabalha muito com aquela ideia de ciclo de vida do dado. O dado ele vai nascer, ele vai crescer e depois ele tem que morrer. Nesse caso, essa política pública ela vai nascer, ela vai ser bem instrumentalizada e depois ela vai ser descontinuada. Quando que ela deve ser descontinuada? Quando a coisa normalizar ou quando você alcançou sucesso naquela finalidade programada. Então, a consequência lógica é que essas bases de dados, esses dados coletados, em algum momento eles vão ter que ser descartados ou deletados. Para justamente você não criar aquela ocasião do ladrão, né? A ocasião faz o ladrão. Então, seria um pouco essa a ideia. O quarto passo é um passo ainda de traçar ações de mitigação de risco, como, por exemplo, de pseudo-anonimização. O caso que eu mencionei aqui de distanciamento social, eu consigo gerar informações úteis sem identificar o Bruno, o Henderson, eu consigo anonimizar, agregar essas informações. E aí eu preciso discutir quais são as técnicas, se essas técnicas são fortes, são resilientes, são sólidas e assim por diante. E o quinto e o último passo, para não me alongar mais, é transparência. Talvez esse seja o passo mais importante hoje no cenário brasileiro. A gente está vendo que as coisas estão se desdobrando, estão escalando, mas ainda o nível de transparência ele é baixo nisso. Então, se governos estão instalando parcerias, protocolos de cooperação com empresas de telecomunicações ou com empresas de tecnologia, quais são esses termos? Por que você não coloca isso no portal de transparência? O portal de transparência tem que ser muito mais do que apenas eu ir lá e consultar qual é o salário de um determinado servidor público. É para dar transparência em todas as ações do Estado. E não deveria ser diferente nesse cenário de pandemia. Então, aí a gente tem esses 5 passos que procuram ajudar o gestor público e quem está do lado das empresas, se eles podem ou não e como que eles devem fazer a utilização de dados para o combate à pandemia. Muito bom. Bruno,
O seu relatório, o relatório Data Privacy, ele deixa claro de que há outros modelos, né? A gente estava entrando nisso quando você mencionou os 5 passos, aliás, muito claros e muito bem explicados. Quais seriam os outros modelos possíveis que nós temos no combate ao Covid-19? Tem vários, né? Esse que eu mencionei do distanciamento social, né? Então, eu vou procurar saber como que a população se comporta. Tem um modelo mais individualizado, então eu quero saber uma pessoa em específico, se ela teve contato com uma outra possivelmente infectada. E tem, nesses 2 principais modelos, várias maneiras de você melhor procedimentalizá-los. Essa expressão é muito boa, né? A procedimentalização. Por quê? Pega, por exemplo, o que aconteceu em Israel. Em Israel é um bom cenário, porque, inclusive, isso daí já foi até judicializado. Israel começou essa ideia de rastreamento individualizado com uma lei, inclusive aprovada nesse estágio aí de emergência, dizendo que eles poderiam monitorar o cidadão 24 por 24 a partir da agência de inteligência deles, onde que iria ficar pegando a geolocalização. Então, de tudo que o Bruno faz 24 horas por dia. Se ele se deslocou na casa dele, vai apontar aquilo ali. Isso foi muito, muito criticado. Porque falou, olha, você consegue rodar uma política pública eficiente, mas sem criar tantos riscos assim e sem ser tão intrusivo assim. Aí Israel mudou. Ele pegou e desenvolveu um aplicativo na qual o cidadão baixa no smartphone dele, então estabelece ali uma relação muito maior de transparência, não é uma agência de inteligência olhando isso sem conhecimento do titular. E aí, ao invés de ficar coletando a geolocalização 24 por 24, foi para essa técnica de rastreamento de contato por Bluetooth. Então, é mais faseado, só armazena realmente quando o Bruno eventualmente foi no mercado, e aí lá no mercado tinha uma outra pessoa que deu match no Bluetooth dele, 2 metros, e ela foi diagnosticada como infectada. Então, esse exemplo de Israel é bom porque como você consegue fazer uma linha do tempo, né? De que várias são as modalidades e vários são os procedimentos. Só para dar um outro detalhe técnico, né? Do que hoje está se discutindo muito. De como que deve ser feito esse armazenamento. Você tem 2 possibilidades. Uma é um armazenamento mais centralizado, então, essa ideia do Bluetooth, se o smartphone do Bruno deu contato com o outro, isso pode ser chupado por uma outra base de dados e essa base de dados ficar lá a partir do próprio governo. Ou isso pode ser de maneira descentralizada. Então, essas informações vão ficar armazenadas no smartphone do Bruno ou do Henderson. E isso só vai ser puxada, essa informação, quando aparecer que ele teve contato com uma outra pessoa. Então, também é uma outra boa prática. Então, ao invés de ficar tudo lá numa única base de dados a cargo do governo, isso fica nos smartphones de cada um dos cidadãos. Mais uma vez, um procedimento menos intrusivo, menos arriscado. Esse é hoje o debate que está mais quente no momento. Perfeito. Bruno, fala-se muito em dados anonimizados, que não seriam dados pessoais e por isso eles estariam livres para serem utilizados. Temos alguma restrição? Você pode detalhar um pouco mais essa diferença entre dados anonimizados e dados pessoais? Sim. E aqui eu vou aproveitar até para fazer o jabá do livro. Tem um capítulo que fala sobre dado pessoal e dado anonimizado. E na segunda edição, que saiu no ano passado, tem até um teste analítico com perguntas e subperguntas que você respondendo de maneira afirmativa ou negativa, você vai chegar na conclusão se é realmente um dado anonimizado ou se é um dado pessoal ou se é um dado pseudo-anonimizado. Esse é o debate assim, histórico no campo de proteção de dados pessoais, porque é difícil ou quase impossível você ter um dado que seja 100% anonimizado e 100% útil. Então, hoje, a literatura aponta muito mais para a ideia de que, olha, é melhor a gente utilizar essa ideia de anonimização muito mais como um processo que retira os identificadores de um dado que vinculam ele diretamente a uma determinada pessoa, ao Bruno, por exemplo, ao Henderson, e ver quais são os riscos residuais que sobram desse processo. Se esses riscos eles são altos ou esses riscos eles são baixos. Ao invés de eu ficar trabalhando nessa ideia binária, dado anonimizado e dado
pessoal. Sim. Aí, como que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira tratou isso? Ela falou, olha, para eu saber se esse processo de anonimização ele é forte, eu tenho que levar em conta critérios objetivos e critérios subjetivos. Critérios objetivos, custo, tempo e estado da arte da tecnologia. Um exemplo que eu sempre gosto de dar em aula é quando a gente tiver criptografia, computação quântica de maneira mais popular. Vai mudar, a minha capacidade de processamento vai ser muito maior e, consequentemente, o tempo que eu teria para agregar informação e reverter esse processo vai ser muito menor. Então, justamente critérios ou conceitos indeterminados para dar maleabilidade para a lei. Né? Então, você teria esses critérios objetivos e critérios subjetivos, porque muitas vezes quem vai ter acesso àquele dado, àquela informação, às vezes é um ator ou uma organização que não trabalha nesse padrão, nesse nivelamento social. Ele tem muito mais capacidade de investimento, muito mais capacidade informacional. Então, também conta muito esse aspecto subjetivo, sendo mais concreto. Você tem que levar em consideração, por exemplo, nesses acordos de cooperação que está acontecendo entre governos e iniciativa privada, por exemplo, obrigações contratuais, de que quem vai ter acesso a esse dado que passou por um processo de anonimização, não fazer uma engenharia reversa desse. Essa é uma boa prática. Se por exemplo, uma autoridade sanitária que vai ter acesso a isso, talvez a capacidade subjetiva dela seja menor do que se fosse, por exemplo, o Ministério de Planejamento, que tem várias bases de dados nossas de Bolsa Família, de vários benefícios sociais. Então, a capacidade informacional desse ministério, por exemplo, é muito maior do que de autoridades sanitárias. Então, esses conceitos que são super abertos, indeterminados, né, como a gente gosta de falar no direito, conceitos jurídicos indeterminados, eles vão ganhando aplicação concreta quando a gente cola eles no caso concreto. Para ser sintético aqui, a gente não pode ficar falando nessa ideia dicotômica, binária, de dado pessoal e dado anonimizado. Existe uma zona de intersecção e é nessa zona de intersecção que a gente deve investir energia. Saber se o processo de anonimização ele é resiliente, ele é robusto e quais são os riscos residuais que sobram desse processo. Bruno, eu queria aproveitar, eu recebi aqui algumas perguntas, tem uma daqui do Manuel Ferreira. Ele pergunta se a lei não está em vigor, qual a base jurídica para o compartilhamento de dados no Brasil? Com qual fundamento se é possível fazer isso? Sim, a gente teve também muito cuidado de abordar esse ponto no relatório. Não existe, não é falso afirmar que na ausência da Lei Geral de Proteção de Dados a gente não tenha leis setoriais de proteção de dados. A gente tem uma pancada dessas leis no Brasil. Então, você pega Marco Civil da Internet, você pega a própria Lei de Acesso à Informação, você pega o próprio Código de Defesa do Consumidor e tem outros direitos assegurados, inclusive na nossa Constituição, que poderia dar essa referência normativa. Então, é importante a gente apontar que já existem bastante obrigações, direitos e normas vigentes no Brasil. E é nisso que se apoia, inclusive, esse relatório. Agora, respondendo a pergunta de forma direta, essas leis, e inclusive a própria lei da quarentena, elas acabam por prever esse tipo de operação de tratamento de dados. A lei da quarentena diz com todas as letras que autoridades sanitárias poderão requisitar informações para iniciativas, entidades do setor privado. Então, existe uma previsão legal para isso. E é por isso que hoje a grande tensão do debate é se essa previsão legal ela elimina a necessidade de você obter uma autorização do próprio cidadão. Ok. Tem uma pergunta aqui que é do André Borksik. E ele pergunta em relação àquele consentimento que nós já demos para aplicativos que usam geolocalização. Por exemplo, o Facebook. É possível um convênio entre o Ministério da Saúde e um aplicativo desse, uma empresa que faça a gestão de um aplicativo, utilizar esses dados da qual você já deu consentimento previamente para utilização no aplicativo? Esses convênios podem vir a existir. Algumas empresas de tecnologia estão fazendo isso. O argumento por trás da legalidade desses convênios é que você justamente anonimizaria esses dados e aí o processo seria robusto, de modo que ele perderia esse caráter dele ser pessoal e aí as restrições seriam
menores para ver esse compartilhamento. Por isso que esse seu consentimento inicial ali para uma relação muito recortada sua com determinada empresa de tecnologia, com uma determinada rede social, não tornaria isso ilícito ou ilegal. Esse é o argumento por trás, né? Agora, falando aqui especificamente de alguns desses grandes players, o que eles têm feito agora é pensar como que você poderia ter uma própria interface maior de transparência com o consumidor, com o usuário daquele smartphone, para ele também consentir, né? Então aí você teria uma nova camada de consentimento onde que isso viabilizaria essas práticas. Por exemplo, se anunciou há cerca de 2 semanas uma cooperação entre Apple e Google. Então, a gente está falando dos 2 principais sistemas operacionais. Hoje, quem aqui tem um smartphone que não seja ou um iOS ou um sistema Android? Sim. E eles estavam justamente vendo como que eles poderiam fazer essa parceria para quando desse o match entre um iOS e um Android, pelo Bluetooth, isso gerasse esses dados que poderiam facilitar essas técnicas de rastreamento de contato. E aí eles estavam justamente verificando como que eles deveriam informar isso para o próprio titular do dado, para o usuário do smartphone, e ele aderir a essa prática e aí, consequentemente, viabilizar isso do ponto de vista, inclusive, legal e lícito. Mas hoje, para resumir, a gente tem 2 tensões principais. Se leis ou outros tipos de normas eliminariam esse tipo de requisito do consentimento do próprio titular ou não. Alguns países têm seguido por essa linha, outros não. E aí é nessa tensão que reside a grande insegurança e o grande drama no Brasil por conta da ausência da Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela tivesse plenamente em vigor, governos e entidades do setor privado teriam mais segurança jurídica para fazer isso. Porque, como eu disse, tem uma autorização prevista no artigo 7º que dispensa o consentimento quando você trata dados para tutelar a vida. Isso é um cheque em branco? Não, de forma alguma. Você adere justamente àqueles princípios, àqueles passos para você garantir e não escantear a privacidade e proteção de dados das pessoas. Maravilha. Bruno, ainda retomando a questão de legislação, o governo, e até fiz a minha abertura fazendo uma alusão à medida provisória 954, que foi publicada sexta-feira agora. O que você acha? Ela diz respeito justamente sobre a questão de dados pessoais e o combate à pandemia do Covid-19. O que você acha, o que você achou dessa medida provisória? A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, entrou com uma dica questionando a constitucionalidade dessa medida. Qual a sua opinião a respeito do conteúdo normativo dela e da constitucionalidade dela? Bom, essa acho que é a questão mais quente do momento. Primeiro, tentar contextualizar e situar a audiência aqui, da onde que vem essa medida provisória, né? Então, a gente está vivendo num cenário de pandemia, onde que a gente tem que cumprir distanciamento social, e aí veio o problema para o IBGE. No caso aqui, a gente está falando desse instituto brasileiro que faz censos sociais, e, entre outras coisas, estatísticas para um planejamento ordenado da população brasileira. Como que ele vai, então, viabilizar o censo se ele não pode bater na porta do cidadão e pedir aquelas informações? E aí veio essa ideia de ele fazer agora o censo à distância, ligando para as pessoas. E daí viria a necessidade das empresas de telecomunicações repassarem esses dados para viabilizar o PNAD, né? Que seria justamente esse estudo estatístico do perfil da população brasileira. É daí que vem essa medida provisória. Então, ela não é uma medida provisória ampla e aberta para que haja o repasse de dados para o governo, por parte das empresas de telecomunicações, para o combate à pandemia. Não, tem uma situação específica ali, bem delineada, bem delimitada, que é para continuidade das atividades do IBGE. O que essa MP poderia ter, de certa maneira, atacado de forma melhor? Ter deixado isso ainda mais claro. A MP, o texto da lei, fala em finalidades para fins de pesquisas estatísticas.
se é especificamente para o caso da viabilização do PNAD, diga isso, né? Então, vá lá e coloca isso na MP, porque aí você reduz justamente o campo de generalidade onde que poderia ali ter determinados gaps que poderiam ser explorados, né? Vulnerabilidades que poderiam ser exploradas no texto normativo. Então, essa seria uma possível crítica com relação à medida provisória. A segunda questão eu acho, pensando aqui, inclusive analisando a lei do próprio IBGE, o IBGE tem uma lei, que essa medida provisória, a rigor, ela não seria necessária. Você já tem ali na própria lei do IBGE o direito dele requisitar informações e até para a iniciativa privada de dados para viabilizar pesquisas estatísticas. Então, aconteceu isso que a gente está vendo. Essa medida provisória, meio que o tiro saiu pela culatra, porque num momento super politizado de que se pode ou não utilizar esses dados, você coloca uma MP nisso, isso chamou atenção, colocou luzes sobre isso, e inclusive agora está sendo questionada a constitucionalidade dela. Então, a rigor, talvez essa medida provisória ela nem fosse necessária, já poderia ser possível isso via a própria lei do IBGE. O que é problemático nisso tudo? E por isso que o debate tem que ser feito de maneira transparente, pública. Quais seriam os protocolos de compartilhamento desses dados entre as empresas de telecomunicações e o próprio IBGE? Se é para viabilização do PNAD, que é uma pesquisa por amostragem, é óbvio que, por exemplo, as empresas de telecomunicações não precisariam repassar toda a base de dados dos consumidores dele, já que a pesquisa é por amostragem. Me diga, IBGE, quais são as amostras ou como que normalmente você executa isso, se é por bairros, se é por determinadas zonas do CEP, e aí eu te repasso, seguindo essa lógica de amostragem, determinadas partes ou determinadas pessoas que sejam representativas para você viabilizar isso, ao invés de eu, por exemplo, jogar tudo, toda a minha base de dados dos meus consumidores. Então, isso poderia ser até coisas que, se a gente fosse vislumbrar a possibilidade disso, poderia ter sido melhor comunicado para a gente fazer um debate mais informado. Por conta disso, eu acho que a medida provisória em si, ela não seria necessária, por conta da lei do IBGE já trazer essa possibilidade. Eu acho que nesse cenário de politização, o tiro acabou saindo pela culatra, então a gente está vendo justamente a judicialização dessa medida, e eu focaria muito mais ênfase no cenário de estressar quais são esses protocolos e essas boas práticas. Eu acho que aqui nenhum brasileiro é contra o IBGE fazer o que ele faz muito bem feito há anos, né? Acho que se tem alguém da administração pública que tem uma preocupação muito grande com proteção de dados, é o IBGE. Inclusive ele entra, né, nas casas, né, e o aparelho dele tem a geolocalização dele, né, por onde ele passou, qual foi a rota que fez, de onde escolheu qual dado. Então, eu acho que assim, eu não vou afirmar se é inconstitucional ou se é constitucional, mas eu acho que a gente tem que olhar isso com cuidado, fazer uma vigilância sobre esses casos e exigir, sobretudo, se isso for ser viabilizado lá na frente, que esses protocolos eles sejam publicizados para a gente fazer uma discussão informada. Eu, como cidadão, eu dou esse meu voto de confiança ao IBGE, mas eu quero saber quais são os protocolos que vai garantir que esses dados fiquem trancafiados no IBGE, que esses dados não sejam utilizados por outras entidades da administração pública, e porque eu quero, daqui a um tempo, ver uma política pública que seja bem informada e bem executada com base nessas estatísticas que vão ser produzidas pelo IBGE. Isso daí é super importante para a retomada do país no cenário pós-Covid. Meu caro, entrando agora aqui já, começando aqui a entrar na nossa reta final, você pode falar um pouco sobre o que o cenário internacional ensina para nós sobre o tema que nós estamos debatendo? Ensina muito. Por quê? Porque o Brasil está num estágio diferente da linha do tempo do que com relação a países asiáticos, ou mesmo a União Europeia e Estados Unidos. Lá eles já chegaram na curva de pico, né? Então a gente viu aí Itália, Espanha e a própria Coreia do Sul. Então dá para você ver como que eles acertaram e quais foram os erros. Por exemplo, em questões da utilização de dados pessoais para o combate à Covid,
uma coisa que Singapura errou e depois voltou atrás é a não divulgação do nome das pessoas infectadas. Ela publicava É. isso e é totalmente desnecessário. O que aconteceu depois que foram feitos a publicização desses dados? As pessoas começaram a sofrer discriminação. Sim, aqui no Brasil, os condomínios estavam pedindo que os moradores avisassem quem estava contaminado e eles colocavam placas na porta. Aqui tem alguém contaminado. Já vimos na história isso várias vezes e nunca terminou bem. Não, isso é um completo absurdo, né? Por quê? Porque aí você vai, inclusive, incentivar práticas discriminatórias e aqui abusivas, né? Então, por exemplo, a pessoa que está lá na linha de frente, profissional de saúde, essa pessoa, invariavelmente, uma porcentagem delas será Altíssima, infectada. aliás, altíssima. É um grave risco. Faltando EPI ainda, nós estamos com um grave problema no Brasil. Então, ela está colocando a vida dela em risco para nos beneficiar e depois ela pode sofrer ainda um prejuízo maior ao ser divulgado o nome dela. Não faz sentido. Isso foi, por exemplo, um erro que até a própria Singapura voltou atrás. Então, acho que vale a pena a gente, de certa maneira, catalogar e mapear esse debate internacional para ver quais são esses erros e acertos, né? E em termos de acertos, eu acho que o caso da Coreia do Sul é muito bem sucedido, pelo menos até agora, tanto pelo que a ciência médica, né, e o campo de saúde pública indica, como até pesquisadores do ponto de vista de produção de dados mesmo, né? Dizendo que pelo menos os protocolos foram abertos. Então, quando eles decidiram lançar esse aplicativo, né, de contact tracing, essa ideia de o Bluetooth ficar ligado e saber se uma pessoa teve contato ou não com uma outra pessoa infectada, eles tiveram cuidado de abrir o código dessa tecnologia, né? Então, a ideia de Bacana. que você joga num portal quais são as linhas da codificação do próprio aplicativo para ver se ela reflete aqueles compromissos firmados numa política de privacidade. Né? Muito Então, bom. quem que vai fazer isso? A própria academia, a própria sociedade que vai lá e vai com a expertise dela ler essas linhas e assim por diante. Né? Então, acho que tem boas experiências lá fora sendo construídas, acho que vale a pena a gente acompanhar isso e aproveitar, né, que a gente está num outro estágio da pandemia, porque, felizmente, a gente ainda não chegou no pico, a gente ainda vai chegar, né, pelo que tudo indica, e a partir disso a gente consegue, talvez, sair até mais rápido, para a gente realmente trazer e internalizar tudo isso para o nosso debate aqui no Brasil. Meu caro, agora, por fim, e após isso eu vou abrir aqui, para quem não conseguiu, eu vou liberar os comentários para que vocês mandem alguma pergunta, mande um tchauzinho, um oi, um abraço para o Bruno. E a minha última pergunta é essa: qual a tua recomendação mais concreta para quem está no chão de fábrica lidando com tudo isso? Tanto o gestor público quanto a pessoa que está lá decidindo se a empresa vai compartilhar. Eu acho que é sair dessa ideia de uma falsa dicotomia entre produção de dados e combate à pandemia. Pensar que olhar para os princípios, para as boas práticas de produção de dados pessoais, é uma maneira de você melhor procedimentalizar essa ação, inclusive cívica, que você vai tomar nisso tudo, e enxergar isso do ponto de vista que, ao você fazer essa procedimentalização correta, tanto a política pública para o combate à pandemia ela vai ser mais eficiente e os riscos para a privacidade e produção de dados eles serão menores. Acho que a gente tem que ter um debate informado sobre isso. Os gestores públicos eles precisam, na medida do possível, externalizar quais são esses passos, quais são essas fases, esses procedimentos que eles estão seguindo a mesma coisa em iniciativa privada. Foi por isso até o mote desse relatório, né? Seguir passos, procedimentos pelos quais isso pode ser feito da melhor maneira possível. E do lado do cidadão, que é o mais impactado por isso, acho que uma das coisas que a gente pode exigir desde anteontem, é cada vez mais transparência sobre essas ações. E aqui, o exercício de transparência não é para você ir lá e necessariamente colocar o dedo na ferida, só criticar, mas a transparência ajuda a gente a ter um engajamento colaborativo, né? As críticas podem vir, sim, acompanhadas de sugestões,
falar, olha, esse ponto aqui é mais deficiente, vamos aplicar uma técnica de anonimização que é mais robusta, que a academia já vem trabalhando a um determinado ponto. Sei lá, se a gente pensar no alto índice de universidades que a gente tem no Brasil, federal, estadual, pô, o quanto que essas pessoas não poderiam contribuir para esse debate agora e a abertura desses Uhum. dados é essencial para isso. Maravilha. Meus caros, eu vou abrir agora, neste exato momento, comentários ativos para quem quiser ir colocar. Eu acho que consegui liberar aqui, vamos ver. Está ativado comentários, quem quiser fazer alguma pergunta porque não conseguiu mandar a pergunta por inbox. E aproveitando, Bruno, também nós tivemos aqui uma pergunta que foi a da Márcia Gebaíta, que ela pedia para poder falar do livro, mostrar o livro. Essa biblioteca aqui atrás é a minha biblioteca pessoal, a biblioteca da editora. Eu não estou sem acesso, porque também estamos fazendo distanciamento social. Se você tiver com o livro por perto aí para mostrar, para poder falar um pouco dele também, pega lá. Hoje, o pauta da vez é sobre dados pessoais. Bruno, o pessoal está pedindo para você mostrar novamente o livro aí para eles verem a sua obra, essa é a segunda edição. Gente, eu recomendo muito. Foi uma das primeiras obras que eu li de dados pessoais e me encantei muito, porque eu consegui entender tudo que eu precisava saber sobre proteção de dados pessoais. Foi uma pesquisa maravilhosa, uma pesquisa muito bem feita do Bruno, com uma excelente bibliografia, muito elogiado pela crítica, né? Foi super bem recebido por toda a academia que lida com a pesquisa de dados pessoais. Esse aqui é um dos infográficos que a gente fez para a segunda edição, que fala disso que a gente apontou de dados anonimizados ou não. Então, um pouco também do que o Henderson me falava desde quando a gente estava conversando sobre a primeira edição, era de ser um livro que ele não fosse uma dissertação de mestrado, ele fosse um livro para a comunidade, né? Então, ao longo dessas duas edições, a gente teve essa preocupação, né, de alcançar um calibre muito difícil, né, que é de um texto, na medida do possível, profundo, mas ao mesmo tempo esquemático para pessoas que estão chegando nesse debate e assim por diante. Algumas coisas que as pessoas me perguntam sempre Bruno, esse livro, como o subtítulo A Função e os Limites do Consentimento, ele trata só sobre o consentimento? Não. É o principal elemento, né, que é realmente verticalizado na obra, mas a gente teve a preocupação também de fazer um debate super profundo daquilo que é dado pessoal, daquilo que é dado anonimizado, de qual foi a história das leis de proteção de dados pessoais e também de uma outra base legal super importante na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é o legítimo interesse. Então, eu diria que é uma obra que aponta para aquilo que é a espinha dorsal do debate de proteção de dados pessoais, que eu considero que são os elementos mais importantes, que é saber o conceito de dado pessoal, dado anonimizado, consentimento e legítimo interesse. É isso, meus caros. É um prazer estarmos aqui. Bruno, muito obrigado. Foi uma grande alegria ter aprendido contigo hoje. Espero que todo mundo que nos acompanhou aqui também tenha aproveitado, tenha aprendido. E nós seguimos conversando nesse diálogo porque nós teremos mais desafios nos próximos dias, teremos mais desafios nos próximos momentos e todas as crises, certamente, dados pessoais entrarão na pauta do debate. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, Até Henderson. a próxima. Eu que agradeço, Bruno. Forte abraço.